Boa tarde, meus irmãos. Quero convidá-los ao estudo da Palavra de Deus nesse momento e estou com uma reflexão especial para fazer aqui. O tema da nossa reflexão é arrazoando com Deus ou argumentando com Deus. Então, arrazoando com Deus ou argumentando com Deus. Quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías 1, 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, meus irmãos, aqui Deus está dizendo ao povo: vinde, arrazoemos. Quer dizer, Deus convida as pessoas a arrazoarem com Ele. Não é uma expressão muito comum no nosso dia a dia. Arrazoar quer dizer dar razões. Então Deus está dizendo: vinde, me deem suas razões. Então, meus irmãos, Deus está convidando as pessoas a conversarem com Ele, a dialogarem com Ele, a argumentarem e a dar as suas razões. Então veja, é possível arrazoarmos com Deus. É possível argumentarmos com Deus. E veja, nesse texto aqui está dizendo que quando nós argumentamos com o Senhor, quando nós arrazoamos, damos nossas razões, nós somos os maiores privilegiados. Está dizendo aqui que quando o homem se dispõe a abrir o seu coração com Deus, a dar as suas razões, a ouvir também o Senhor, o homem, ele é transformado. Ainda que seja como o carmesim, se torna alvo como a neve. Ainda que seja como a escarlata, se torna branco como a lã. Então, o maior privilegiado é sempre o homem. Mas o ponto que eu quero colocar aqui é o seguinte: no nosso argumentar com Deus, é possível mudarmos a opinião de Deus? No nosso arrazoar, no nosso dar nossas razões, é possível convencermos a Deus? Perceberam a colocação? Meus irmãos, todo respeito ao Todo-Poderoso, todo respeito ao Criador. É que eu gosto de pensar sobre a Bíblia e eu gosto de permitir que a Bíblia me leve a considerar como é que é o Senhor e como pode ser o meu agir, o meu tratar, o meu lidar com Deus. E, meus irmãos, parece que é possível. Em nossos argumentos, Deus, ele agir a partir do que nós estamos dizendo. Ele agir a partir do que nós estamos pedindo e ele se permitir, na sua graça, se permitir convencer-se por nós. Difícil a gente imaginar assim, né? Então, o que eu gostaria de pensar aqui com vocês? Há situações específicas, que Deus, por seus motivos, ele nem explica e ele nem muda a sua maneira de agir. Então, há situações bem específicas. Por exemplo, com Jó. Se você olha a narrativa do livro de Jó, Jó lhe pergunta dezenas de vezes: por quê? Por quê? Por quê? Jó, ele quer argumentar com Deus. Ele chega a falar: Deus, nem para o senhor ser igual a mim, para a gente poder conversar. E Deus, em momento algum, ele vai se explicar para Jó, em momento algum, ele vai mudar a sua maneira de agir. Então, tem situações onde Deus, ele nem explica e ele nem muda a sua forma de agir. Mas eu quero mostrar para os irmãos situações onde Deus, ele permite-se ser argumentado pelo homem. E ele age a partir das razões que o homem apresenta a ele, e Deus até muda o que ele estava fazendo por causa dos argumentos do homem. Queria mostrar situações assim na Bíblia. Observa, por favor, a primeira. Você está em Isaías, capítulo 1, vai para o capítulo 38. Essa passagem é conhecida. É aquela passagem onde o rei Ezequias, ele cai doente de uma doença mortal. Então, Isaías, como boca de Deus, como profeta do Senhor, vai dizer que Ezequias morreria. Observe 38, a partir do verso 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa,
porque morrerás e não viverás. Meus irmãos, eis aqui, Deus dizendo que Ezequias daquela doença morreria. Olha o que acontece no verso então 2. Virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Lembra-te, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Meus irmãos, olha aqui Ezequias argumentando com Deus, Ezequias arrazoando, Ezequias dando aqui as suas razões. Senhor, tu disseste que dessa enfermidade aqui eu vou morrer, que eu não saio mais dessa cama. Ô Senhor, considera, lembra, eu tenho sido fiel, eu tenho sido piedoso, eu tenho andado nos teus caminhos com inteireza de coração. Percebe Ezequias argumentando? Ezequias aqui dando suas razões, abrindo seu coração. Diz então, no versículo 4, veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai a Ezequias e dize, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Meus irmãos, Deus nos convida a razoarmos com Ele. E quando nós fazemos, os maiores beneficiados somos nós. Eis aqui Ezequias, diante de um decreto de morte, ele abrindo o seu coração, ele dando suas razões, ele dizendo, Senhor, olha, lembra-te, eu tenho sido fiel, eu tenho andado com inteireza de coração. Ô Senhor, e aí Deus, ele vai se permitir ser convencido por Ezequias. E ele vai acrescentar a Ezequias 15 anos de vida. Meu irmão, é possível razoar com Deus? É possível argumentar com Ele? Essa é a primeira situação. Queria mostrar uma outra, que também é bem curiosa. Essa outra não é tão conhecida. Observa, por favor, Ezequiel, capítulo 4. Ezequiel, capítulo 4, uma situação também curiosa, mas não tão conhecida. No versículo 12, Deus está dizendo para Ezequiel, o que comeres será como bolos de cevada, cozê-lo-ás sobre esterco de homem à vista do povo. Deus está dizendo o seguinte, que sobre Judá, sobre o povo de Israel, viria uma calamidade tão grande que eles precisariam usar esterco humano como combustível. Considere que é uma situação bem deplorável, né? Até muito anti-higiênica. E para simbolizar isso, Ezequiel deveria fazer assim a comida dele por 390 dias. Ezequiel, durante mais de um ano, ele precisaria cozinhar o seu bolo sobre esterco humano. Ezequiel vai abrir o coração dele com Deus. Olha o verso 13. Disse o Senhor, assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações, para onde os lançarei. Então disse eu, Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora, nunca comi animal morto de si mesmo, nem dilacerado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. Então ele me disse, deite esterco de vaca em lugar de esterco humano, sobre ele prepararás o teu pão. Porque Ezequiel está dizendo, Senhor, puxa, esterco humano? Senhor, olha, eu como um levita, eu como um sacerdote, eu sempre procurei praticar aquelas práticas de higiene que o Senhor mesmo falou. Eu nunca comi nada impuro. Os animais que eu comia era do jeito que o Senhor falava que deveria comer. Eu sempre pratiquei aquela higiene. Senhor, preparar meu bolo em cima de esterco humano? Aí Deus, no versículo 15, falou, olha Ezequias, por que você está falando isso? Então eu vou fazer o seguinte, em vez de esterco humano, você vai preparar em cima de esterco de vaca. Meu irmão, está mostrando que realmente a carestia seria muito grande, que eles precisariam usar esterco como combustível. Mas vamos concordar? Que para Ezequiel foi muito melhor usar esterco de vaca do que esterco humano? Qual é o ponto que eu estou colocando?
Ezequiel, ele vai argumentar com Deus. Ezequiel vai arrazoar com o Senhor. Ele vai abrir o seu coração e vai dizer: puxa Deus, não é que eu quero ser rebelde ao Senhor. Não é que eu quero ir de encontro à tua palavra. Eu não quero ser reclamão, eu não quero ser ingrato. Mas, ó Deus, para mim, preparar minha comida em cima de esterco humano, ô Senhor, só pensar me embrulha o estômago. Só pensar me causa náusea. Senhor, não é assim que eu fui criado. Senhor, eu sempre procurei praticar aquilo que o Senhor ensinou sobre pureza cerimonial, sobre práticas de higiene. Em cima do argumento de Ezequiel, em cima das suas razões, olha Deus se permitindo, na sua graça, ser convencido por Ezequiel. Olha Deus se permitindo mudar aquilo que ele havia dito para Ezequiel fazer. É possível arrazoar com Deus? Ô, meu irmão, considera com isso. Eu depois quero mostrar os princípios pelos quais houve esse arrazoamento. Os princípios dessas razões que fizeram Deus voltar atrás em algo que ele havia dito. Terceira situação, e essa também é bem conhecida. Observa, por favor, Mateus, capítulo 15. Aqui já no Novo Testamento. Mateus, capítulo 15. A partir do verso 21, diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Meus irmãos, percebem uma terceira situação, onde alguém está argumentando, está dando suas razões para o Senhor. Essa mulher se ajoelhou diante de Jesus e o adorou, reconhecia que era Deus, reconhecia que era digno de adoração. Deus, na pessoa de Jesus, no primeiro momento, não ia atender aquela mulher. Disse que ele, naquele momento, foi enviado às ovelhas da casa de Israel. E ele chega a dizer: porque eu não vou tirar o privilégio dos filhos para dá-lo aos cachorrinhos. Aí essa mulher, ela vai dar suas razões. Essa mulher vai argumentar, vai abrir seu coração e vai dizer: ô Senhor, é verdade, o Senhor está 100% certo. Eu não quero tomar o privilégio que é dos filhos. Mas já que usou-se a figura dos cachorrinhos, eu queria pensar que as migalhas que caem dos pães, das mesas, os cachorrinhos também comem. Então, Senhor, olha, nem que seja migalha, dá uma migalhazinha para esse cachorrinho aqui. E o Senhor, então, ele vai voltar-se àquela mulher que antes estava numa figura secundária, valorizando aquela mulher. Que grande fé que ela tinha. Percebem, meus irmãos? Deus permitindo-se ser argumentado, Deus permitindo que o homem arrazoe com ele, dê suas razões, e Deus se permitindo ser convencido. Olha, é possível arrazoar com Deus. Quando nós arrazoamos, nós somos os primeiros privilegiados. Ele nos convida a fazermos isso. E o que a gente pode tirar aqui, então, de lição? Primeiro, qual foi a base? Qual foi o princípio? O que Ezequias mostra quando ele vai argumentar com Deus? Ele vai mostrar o seguinte: Senhor, eu tenho sido piedoso. Senhor, eu tenho andado nos teus caminhos, eu tenho praticado fidelidade. Senhor, olha para mim e chora. Meu irmão, em primeiro lugar, piedade. Deus, ele se permite ser convencido quando nós praticamos diante dele quebrantamento, piedade.
O Senhor honra isso no homem. Ele diz que é um coração quebrantado e contrito, ele não despreza. Então, no nosso arrazoar com o Senhor, primeiro consideremos, temos tido um coração quebrantado? Temos tido um coração piedoso? Porque ao orgulhoso, Deus resiste. Ao orgulhoso, Deus realmente não olha. Mas aqueles que têm se quebrantado, aqueles que têm procurado andar na sua presença, esses vão ter uma liberdade de poder argumentar com Deus. Um exemplo, Abraão. Abraão vai argumentar sobre quantas pessoas Deus permitiria vivas lá em Sodoma. E Deus fala que se houvesse 10, ele não destruiria Sodoma. Por que Abraão está fazendo isso com Deus? Porque Abraão andava na presença dele. Meu irmão, se você cultivar intimidade com Deus, se você procurar ser piedoso, veja, não é ser religioso, falar muito no nome de Deus. É realmente procurar obedecê-lo. Ezequias fala, lembra-te que eu tenho obedecido, eu tenho sido fiel, eu tenho andado nos teus caminhos. Então, pessoas que procuram ser fiéis, que procuram andar nos caminhos de Deus, essas pessoas vão ter uma liberdade de argumentar com Deus e Deus, na sua graça, vai se dispor a ouvi-las. O primeiro princípio é este. O segundo princípio, quando Ezequiel diz, puxa Deus, esterco humano, o que Ezequiel fala? Senhor, lembra que eu tenho procurado te obedecer desde a minha meninice? Eu sempre procurei obedecer o Senhor disse que a alimentação tinha que ser numa prática de higiene, e eu sempre pratiquei essa higiene. O Senhor falou que não era para comer com sangue, eu não comia. O Senhor falou que não era para comer a carne imunda, eu não comia. Então, Senhor, eu aprendi do Senhor que esse tipo de coisa não é para mim. Meu irmão, se em primeiro lugar é o quebrantamento, é o andar na presença de Deus, sabe? A fidelidade, junto a isso, o compromisso de obedecer. Senhor, eu tenho procurado te obedecer. Senhor, eu tenho procurado realmente viver uma caminhada íntegra com o Senhor. Meu irmão, Deus honra isso. Deus se compromete com quem se compromete com Ele. Ezequiel está dizendo, Senhor, eu sempre tive compromisso com o Senhor. Sempre tive compromisso em praticar aquilo que o Senhor ensinava. Meu irmão, Deus vai honrar aqueles que se comprometem com Ele. Não é perfeição porque nós não temos, mas realmente é um caminhar compromissado com o Senhor. Não é aquele professar o nome de Deus e viver de qualquer jeito. É professar o nome de Deus e procurar viver conforme o Senhor realmente dirige, conforme o Senhor direciona. Essas pessoas argumentaram com Deus, arrazoaram e Deus as ouviu, Deus as atendeu. Mas percebe que elas mostraram algo que elas cultivavam na presença de Deus? Terceiro princípio, que é o caso da mulher Ciro-Fenícia. Essa mulher, ela está praticando uma coisa que se chama humildade. Ela está sendo humilde. Ela vai atrás de Jesus dizendo, Senhor, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela, na sua necessidade, quem acha que está com a necessidade muito grande, às vezes acha que os outros têm obrigação de atender a sua necessidade. Então, porque a minha necessidade é grande, às vezes eu acho que os outros têm obrigação. O homem para com Deus acha que Deus tem a obrigação de vir ao socorro dele quando o fardo dele é grande. Essa mulher não está agindo assim. Ela está pedindo misericórdia do Senhor. Quando o Senhor, no primeiro momento, não a atende, ela não fica bicuda, ela não fica orgulhosa, ela não fica rancorosa nem amargurada. Quando o Senhor diz para ela que não é certo tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos, mais uma vez, ela não fica ofendida. Ela humildemente fala, Senhor, o Senhor está certo, é isso mesmo. Eu não quero tomar o privilégio dos filhos. Mas olha, como um cachorrinho, me dá nem que seja as migalhas. Humildade, meu irmão. Nós precisamos praticar para com Deus humildade. E essa humildade para com Deus é uma humildade que quem está à volta percebe. Os discípulos ali estavam em volta, perceberam a humildade dela. Então, naquela humildade que você tem só dentro do quarto com Deus, é aquela humildade com Deus que se manifesta no seu dia a dia. Meus irmãos, o Senhor nos convida a arrazoarmos com Ele. E ao arrazoar com Ele, nós somos os maiores privilegiados. E veja, Ele se permite ser convencido.
Ele se permite realmente voltar atrás em posicionamentos e caminhar conosco. Mas observa que tem atitudes, que tem princípios. O que eu gostaria, então, de tirar como lições finais? Em primeiro lugar, Deus ele é firme no seu caráter, ele é firme na sua justiça, firme na sua santidade, ele é firme na sua vontade. Mas esse mesmo Deus de firmeza, ele também é flexível. Ele é flexível no seu tato e no seu trato para com o homem. Gente, é maravilhoso esse Deus. É maravilhoso. Esse mesmo Deus, que ele é firme na sua justiça, na sua santidade, no seu caráter, na sua vontade, ele é flexível no seu tato e no seu trato com o homem. Então, assim, ele não é aquele negócio do, como é que a gente pode dizer? Insensível para com a realidade do homem. Ezequias, você vai morrer, não estou nem aí para você. Vai morrer e pronto. Não é assim. Ezequiel é para você comer com esterco humano sendo combustível e eu não estou nem aí para você. Se vira. Não é assim com Deus. Minha filha, tua filha está horrivelmente demoniada e vou fazer nada por ela. Não é assim com Deus não, meu irmão. Esse mesmo Deus que é firme na sua justiça, no seu caráter, na sua santidade, na sua vontade, ele é flexível no seu tato e no seu trato com o homem. A Bíblia fala que ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. A Bíblia fala que ele se compadece de nós. Oh, Deus maravilhoso, como não amar o Senhor? Ainda indo além, em situações específicas, Deus se permite ser convencido pelos seus filhos. Então, tem situações que você pode abrir o coração com Deus e Deus vai se permitir ser convencido. Observa, tem hora que Deus vai mudar a situação. Tem hora que Deus vai mudar o coração. No caso de Jesus, Jesus fala assim, Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. E o que Deus faz? Não mudou a situação, mas mudou o coração. Jesus, então, como homem, se levanta dizendo, basta, é chegada a minha hora. E está ali agora Jesus, resoluto e convicto. Abre seu coração com o Senhor. Perceba, Deus, ele é flexível no seu tato e no seu trato com o seu povo. Deus honra atitudes que o honram. Deus honra atitudes que o honram. Ezequias teve atitudes que honraram o Senhor, Deus honrou Ezequias. Ezequiel tinha atitude que honrava o Senhor, Deus honrou Ezequiel. Aquela mulher Ciro-fenícia teve atitude que honrou Jesus Cristo, e Jesus Cristo honrou aquela mulher. Meu irmão, não palavras, não apenas coisa de emoção, mas atitude, atos, constância, honre o Senhor. Ainda que precise despojar do seu orgulho, e precisa. Ainda que precise crucificar a vontade, e precisa. Ainda que precise mortificar a carne, e precisa. Precisa ter obediência, precisa ter fidelidade, precisa ter quebrantamento, precisa ter humildade. Ora, não é fácil para o nosso eu. Mas olha, se esforce, porque Deus honra atitudes que o honram. Esses não estão dizendo, Ezequias, Ezequiel, a Ciro-fenícia, não estão dizendo que Deus está errado. Eles não estão dizendo que não querem se submeter. Estão apenas abrindo o coração e dizendo a Deus como é que seria difícil vivenciar aquelas realidades. Eles só estão dizendo isso. Ezequias está dizendo, Deus, poxa, lidar com a morte agora para mim vai ser tão difícil, Deus. Ezequiel está dizendo, Senhor, cozinhar com esterco humano, Senhor, é tão difícil para mim. Aquela mulher Ciro-fenícia, Deus, voltar para minha casa e encontrar minha filha endemoniada, Senhor, abrir o coração, falar com Deus aquilo que você já sabe, que Deus sabe também. Mas o Senhor se permite ser argumentado. O Senhor, ele leva em conta as nossas razões. E meus irmãos, quando o homem abre o coração com Deus, com humildade, piedade, compromisso, quebrantado, o homem consegue ganhar o coração de Deus. Consegue ganhar o coração do Senhor.
é algo misterioso, a gente não está diminuindo Deus, a gente não está humanizando o Senhor, a gente está dizendo que esse Deus, ele se compadece de nós. E o que acontece? O Senhor se volta, ele volta atrás. Ele, não sei como explicar. O fato é que as experiências desses textos estão mostrando que Deus, então, traz uma porção especial da sua graça, da sua misericórdia, do seu cuidado. Ele faz algo que mostra que ele está levando em conta as nossas palavras, as nossas razões. Eu sou maravilhado com essa maneira que a Bíblia apresenta Deus. Eu sei que a teologia, às vezes, coloca Deus de uma maneira impassível, mas a Bíblia coloca Deus de uma maneira, eu não vou dizer humana, porque Deus ele é divino, mas coloca Deus de uma maneira sensível, de uma maneira que se envolve conosco. É maravilhoso pensar em Deus assim. Não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Arrazoe com o Senhor, abra seu coração. Mas veja, no arrazoar, no abrir o seu coração, considere quais são as atitudes que você tem desenvolvido na sua caminhada com Deus. Você realmente tem procurado ser um crente piedoso? Um crente compromissado? Um crente que se quebranta, que procura ser fiel e obedecer? Você tem procurado ser um crente comprometido? Você tem procurado ser um crente humilde? Se esforce nessas atitudes. Deus há de honrar as suas razões e o seu momento. Louvado seja o nome do Senhor, que essa palavra tenha um lugar especial no seu coração. Deus te abençoe, um carinhoso abraço.